Oi gente, tudo bom com vocês? Espero muito que sim. Eu tô de volta com mais um vídeo e para quem não sabe, eu tô postando agora uma sequência de vídeos contando a minha história, a minha experiência de vida com religião, principalmente com a evangélica. Eu comecei a postar vídeos contando a minha história já faz algum tempo, porque a minha experiência com religião é muito longa, é muito extensa e muito intensa também. E assim, eu passei por tantas situações nessa experiência. Eu, depois de ter pensado bastante, eu achei necessário contar para o canal, compartilhando a minha experiência, porque eu passei por muitas situações ruins, principalmente na religião evangélica. No primeiro vídeo eu conto que eu cresci na igreja católica, praticamente, né? Eu passei a minha infância e o início da adolescência indo para as missas todos os domingos. Só que na adolescência eu acabei indo parar em religião evangélica. Isso eu conto no segundo vídeo, melhor como foi essa história. Na adolescência eu passei 5 anos frequentando a igreja evangélica. E quando eu já estava na faixa dos 20 anos, eu fiquei 8 anos frequentando outra igreja evangélica também. E no total eu passei 13 anos na religião evangélica. Então, por isso, eu estou fazendo vários vídeos contando a minha história com a religião, que é uma história muito extensa, é tão extensa que não dava para falar tudo num vídeo só. Por isso que eu decidi fazer vários vídeos. E mesmo assim, os vídeos que eu já postei ficaram muito longos e eu sei disso. Então, quem for assistir, eu agradeço pela sua paciência. Nos vídeos anteriores, os últimos vídeos que eu postei, eu conto sobre a fase mais conturbada da minha vida, que foi quando eu tive o meu primeiro relacionamento sério, estando em religião evangélica. Isso foi no período de 2012 e 2013. Na verdade, foi entre 2012 e 2014. Essa fase, né, que eu tive o meu primeiro namorado, que foi uma fase muito ruim, que eu tive também muitos problemas familiares, muitos conflitos, inclusive até mesmo no meu próprio relacionamento também. E o fator que mais influenciou para eu ter passado por essa fase tão conturbada de conflitos, com certeza foram questões religiosas e também o machismo. Porque, aliás, existe, infelizmente, muito machismo nas igrejas evangélicas, né? Na própria religião tem muito machismo, e isso não dá para negar. Quem falar que não existe machismo na Bíblia ou nas igrejas está sendo hipócrita, entendeu? Nas igrejas tem sim muito machismo, rola também muita fofoca, tem muitas pessoas maldosas que fazem também maldade, que abusam dos seus fiéis, entendeu? Pastores que abusam dos seus fiéis de uma certa forma, entendeu? Muitos olhares maldosos que se voltam para você, dedos apontados para você por qualquer motivo, sabe? Mas assim, no meu caso, o meu pai, que era o chefe da casa, por ele ser evangélico, ele tinha a cabeça totalmente influenciada pela religião, e baseado nisso, a minha mãe, ela me prendia muito dentro de casa, me reprimiu muito, tudo isso para obedecer o meu pai, entendeu? Que era evangélico, era o chefe da casa, portanto a minha mãe não me dava praticamente nenhuma liberdade. Isso acabou causando muitas brigas dentro de casa, muitos conflitos entre eu e ela, ainda mais que eu nessa época era bem jovem ainda, eu tinha os meus 26, 27 anos. Eu estava na flor da idade, né, querendo aproveitar a vida, entendeu? E foi exatamente nessa época, né, que eu tive o meu primeiro namorado. Foi também nessa época que eu comecei a sair sozinha para lugares sem ser a igreja. E foi nessa época que eu comecei de fato a despertar para a vida, né, a acordar para a vida, se é assim que eu posso dizer. Então eu comecei automaticamente a querer mais liberdade para curtir o momento que eu estava tendo com o meu namorado e para sair sozinha também, entendeu? Só que a minha mãe, por ela ser muito conservadora, cabeça fechada e submissa ao meu pai, para obedecer ele, ela se recusava a me dar qualquer tipo de liberdade. Só que nesse vídeo eu vou explicar para vocês como foi que eu me afastei da religião evangélica, como foi esse processo, né? Então eu não vou ficar enrolando muito, eu vou chegar logo nessa parte.
Só que antes eu vou fazer assim um breve resumo da minha vida na religião, só para vocês entenderem como foi esse processo de afastamento e quais foram os principais motivos que me levaram a me distanciar dessa religião. Na verdade, eu me afastei da religião por vários motivos, vários. Só que no meu caso, eu não saí da igreja assim, de uma hora para outra. Eu não acordei e falei de repente, eu vou sair da igreja. Não. Até porque a minha família, principalmente nessa época de fase conturbada, né? A minha família me controlava tanto, principalmente a minha mãe, que eu não tinha liberdade nem para tomar decisão de sair da igreja, entendeu? Ou seja, mesmo quando chegou o momento em que eu não tinha mais, assim, muito prazer de estar na igreja ou de participar dos cultos, a minha família, principalmente a minha mãe, me obrigava ou tentava me obrigar a continuar frequentando a igreja firme e forte, entendeu? Então, na verdade, o que aconteceu? Eu comecei a me afastar da religião exatamente nessa época, né, de fase conturbada, entre 2012 e 2013, foi quando eu realmente comecei a me esfriar na igreja, comecei a me esfriar com essa religião, entendeu? Foi exatamente aí, nessa fase conturbada, nessa fase de conflitos, né, que eu tinha com a minha família. Só que eu fui me afastando aos pouquinhos. Esse processo de afastamento foi um processo lento, foi um processo gradual, foi como se fosse uma bola de neve na minha vida, sabe? Mas assim, para ser mais objetiva, para não ficar enrolando muito nesse vídeo, para resumir tudo assim, o que aconteceu numa frase só, para resumir logo todos os motivos por que eu me afastei da religião evangélica, eu me afastei porque, na verdade, eu não me encontrei nessa religião, entendeu? Nessa religião, eu não tinha, assim, muita conexão espiritual. Eu não tinha, assim, como que eu posso dizer, envolvimento, sabe? Aquela coisa, assim, de experiência que nem os evangélicos têm, sabe? Não tem evangélicos que dão, assim, testemunho de experiência espiritual que eles tiveram. Comigo não acontecia esse negócio, entendeu? Eu ia para a igreja, só que eu não sentia, assim, nada de especial para falar que eu tive, assim, uma experiência espiritual que transformou a minha vida. Na verdade, essa foi uma religião que no final das contas não me acrescentou, não me preencheu, entendeu? Não foi uma religião que fez com que eu me sentisse conectada, assim, com uma força espiritual, na verdade, entendeu? Então, contando agora o desenrolar desse meu processo de afastamento com mais detalhes, na verdade, eu não fui que nem a minha irmã, sabe? Que era totalmente submissa aos pais. Eu não fui que nem a minha irmã, que era totalmente obediente à família, sabe? Na verdade, o caso da minha irmã foi totalmente diferente do meu, sabe? A minha irmã, assim que ela conheceu a religião, ela já começou a gostar. Ela se encontrou ali e se batizou, entendeu? Na verdade, conforme eu tô falando aqui, né? A história da minha irmã com a religião evangélica é totalmente diferente da minha. É totalmente oposta à minha, entendeu? A minha irmã, como eu falei, né? Já ela era totalmente submissa à família, sempre foi uma pessoa muito certinha, muito séria, muito obediente, muito caseira. Mesmo quando ela era solteira, ela nunca saía pra nada, nunca saía pra lugar nenhum, nem de dia, entendeu? O dia todo eu via ela dentro de casa, assistindo televisão, cuidando da casa, cuidando dos bichos, fazendo comida, entendeu? Ela nunca queria sair pra rua pra nada. Eu até me lembro que ela costumava dizer que tinha medo de sair sozinha, ou que não gostava, sei lá. Parece que ela tinha um certo receio de sair sozinha, entendeu? Então, nesse sentido, ela não era que nem eu, sabe? Eu, na verdade, eu sempre fui uma pessoa muito independente, sempre saí muito sozinha, sempre quis ter mais liberdade. A minha irmã não, entendeu? Então, assim, para contar o desenrolar da história aqui, né? Assim que a minha família começou a frequentar a igreja evangélica, assim que foi todo mundo junto, eu, minha irmã, meus pais, isso foi na minha adolescência mesmo, foi no ano 2000 que a gente começou a ir para as igrejas e tal, que meus pais decidiram se firmar em uma igreja.
Desde aquela época, desde aquele momento, eu percebia que a minha irmã ela estava começando já a gostar da religião. Daí, com o tempo, ela foi se adaptando, foi se adequando, até que, com o tempo, ela decidiu de fato ser evangélica, que foi quando aconteceu um lance com meu pai, que ele bateu com o carro e não sofreu nada. Tem até o vídeo que eu conto com mais detalhes essa história. Então, para minha irmã, aquele acontecimento com meu pai foi um chamado de Deus para ela, entendeu? Até hoje ela costuma dizer que foi naquele momento que ela percebeu que Deus existe. Então foi ali que ela de fato tomou a decisão de ser evangélica, até que quando chegou o ano de 2005, ela se batizou nas águas. Eu vi ela se batizando, eu estava lá quando ela se batizou em uma cachoeira, entendeu? No ano seguinte, em 2006, ela se casou com um rapaz que conheceu na igreja e até hoje ela é casada com ele, tem 2 filhas com ele. E a minha mãe é evangélica até hoje ela vai para a igreja. Só que comigo a história não foi assim, comigo a história foi totalmente diferente, sabe? Desde quando eu coloquei os pés em uma igreja evangélica pela primeira vez, sabe? Desde quando chegou o momento em que os meus pais decidiram já se firmar na igreja logo no início, eu já estranhava muito, sabe? A igreja, eu estranhava muito a religião. O missionário que ministrava o culto, né, onde os meus pais se firmaram, o missionário era tão rigoroso, ele era rigoroso pra cacete, sabe? Eu não achava legal ver isso nas pregações dele, entendeu? Porque ele sempre falava que mulher não podia usar nenhuma roupa que não fosse uma saia longa, uma blusa de manga. Eu achava isso ridículo, entendeu? Então, desde o começo, eu falei para mim mesma, eu já sabia no meu coração que eu não queria de fato ser evangélica. Só que mesmo assim, naquela época eu ia para a igreja porque de certa forma eu era obrigada, isso passou a se tornar uma rotina. Até porque, né, se os meus pais estavam indo para a igreja, eu e minha irmã, a gente tinha que ir também, até porque naquele tempo eu ainda era menor de idade, eu era totalmente dependente dos pais, eu não podia questionar nem bater o pé para nada. E assim foi, eu continuei frequentando a igreja porque eu já estava me acomodando a essa situação, já, sabe, era uma coisa que estava fazendo parte já da minha rotina, até que quando chegou o ano de 2005, o pastor de repente surtou e decidiu acabar com a igreja. Para mim, isso não teve a menor importância, foi até bom, porque eu não queria ser evangélica mesmo. Já minha irmã, que tinha até se batizado nas águas, ela ficou decepcionada com a atitude do pastor. Enfim, né, contando o meu caso na religião evangélica. Depois disso, eu fiquei um bom tempo sem colocar os pés em igreja nenhuma, até porque eu não tinha o menor interesse com essa religião. Eu só voltei a frequentar a igreja porque, de certa forma, a minha irmã me convenceu, porque eu tinha chegado em uma certa fase da minha vida, eu estava já com os meus 22 anos, eu estava muito triste, eu andava muito triste, porque eu nunca tinha ficado com ninguém, eu nunca tinha tido experiência com garotos. Isso foi me deixando triste, eu comecei a colocar ideias negativas na minha cabeça, eu comecei a pensar que eu nunca iria arranjar ninguém, que eu nunca iria arrumar um namorado, enfim, muita coisa estava se passando na minha cabeça, entendeu? Até que quando chegou o ano de 2008, eu finalmente decidi frequentar a igreja novamente, que no caso era a igreja que a minha irmã tinha se firmado, né? Ela, meu pai, meu cunhado. Só que quando isso aconteceu, quando eu voltei para essa religião, eu voltei assim, na verdade, cheia de expectativas. Embora eu não quisesse de fato ser evangélica, eu tinha muita expectativa que se eu fosse para a igreja, a minha vida iria melhorar em todos os aspectos, que eu iria ser abençoada. Eu também imaginava que eu fosse encontrar uma pessoa especial na igreja, que fosse um cara legal para eu me relacionar, namorar, casar e tal. Até porque a minha irmã, ela se casou com um rapaz que ela conheceu na igreja. Então eu imaginava que se com ela foi assim, ia ser assim comigo também, entendeu? Eu esperava que fosse assim comigo também, de certa forma. Então eu acabei me deixando levar pela ideia de que se eu fosse para a igreja, a minha vida iria se transformar, eu iria ser mais feliz, até porque naquele momento eu não estava me sentindo feliz, eu estava me sentindo muito angustiada, não só pelo fato de nunca ter ficado com ninguém, tinha outras questões envolvidas também. Porque foi nessa época, assim, nessa fase dos meus 22 anos,
que eu percebi, que eu comecei a me dar conta que eu estava sofrendo com um problema psicológico. Eu estava até manifestando esses sinais em casa, só que eu não sabia muito bem na época que problema psicológico que era, até porque naquela época, né, 2008 ainda, eu não tinha acesso à internet, ninguém tinha computador em casa nem nada, ou seja, ninguém tinha muito acesso à informação, na verdade, ninguém tinha. Eu só sabia que tinha, de certa forma, algum transtorno psicológico, porque era algo que eu estava sentindo na minha cabeça, entendeu? Eu não vou, assim, dar muitos detalhes nesse vídeo para não ficar cansativo demais. Eu até pretendo fazer outro vídeo contando sobre isso, mas eu vou falar, assim, sobre a minha situação com esse problema aqui de uma forma mais resumida, só para vocês entenderem. É um problema psicológico que eu tenho até hoje, na verdade, que faz com que eu fique incomodada com qualquer barulho mesmo, entendeu? Principalmente quando eu quero dormir. Na verdade, até de dia eu costumo ficar incomodada com barulho. Só que naquela época foi quando eu comecei a manifestar, né, esse problema, e isso começou a causar brigas dentro de casa entre eu e minha mãe, porque a minha mãe achava que isso era frescura da minha parte, que eu estava ficando muito mimada, que eu estava ficando muito infantil por demonstrar incômodo com qualquer barulho. Então, a minha mãe, na verdade, ela não entendeu isso como um problema psicológico que eu estava manifestando. Ela entendeu isso como infantilidade, como frescura da minha parte, entendeu? Até porque, como eu falei, ninguém tinha acesso à informação. Eu não tinha como ir pesquisar na internet sobre esse transtorno que eu estava tendo. E ainda por cima, a minha família nessa época era muito humilde financeiramente. Então, eu dava para perceber, né, que os meus pais não tinham condições financeiras de me levar ao psicólogo, fazer terapia para ver o que estava acontecendo, para ver o que estava se passando na minha cabeça. Então a minha mãe, ela se prendeu à ideia que o problema que eu estava manifestando era a frescura, que eu estava ficando muito mimada, muito infantil. Então a forma que ela via de resolver isso era brigando comigo para que eu parasse de gracinha, para eu parar de palhaçada, conforme ela falava, para eu deixar de ser mimada. Entendeu? Eu até cheguei a falar para minha mãe nessa época, falei para ela e para minha irmã, né, que eu estava precisando mesmo, era de um psicólogo. Só que ninguém quis me dar ouvido, entendeu? Nem ela, nem a minha irmã. Na cabeça delas isso era frescura mesmo, e que eu tinha que deixar essa frescura sozinha, entendeu? E o mais engraçado é que a minha irmã, por ser evangélica, ela começou a colocar a ideia na minha cabeça que eu estava ficando desse jeito, incomodada por qualquer barulho, porque isso era coisa do diabo. Até a minha mãe falava que isso era coisa do cão, né? Que o diabo estava me usando para eu ter esse comportamento. Então, baseado nessa ideia, a minha irmã falou que esse seria mais um motivo para eu voltar a frequentar uma igreja evangélica. E ela falou para mim que o que eu precisava mesmo era de igreja e não de um psicólogo. E eu, por falta de informação, eu acabei me deixando levar pela ideia, né, da minha irmã, que se eu fosse para a igreja, Deus iria me curar dessa doença psicológica que eu estava manifestando. Daí foi juntando isso, né, com o fator que eu estava me sentindo muito deprimida, por eu estar passando por situações de brigas dentro de casa. E ainda por cima, nessa época, tinha outra situação que eu estava passando. Eu estava interessada em um garoto que morava aqui na minha rua, né? Eu achava ele lindo. E assim, eu tinha um hábito, né? Na verdade, eu adorava ver ele passar na rua todo dia, chegando do trabalho. Ele também tinha um jeito todo quietão, caladão, era muito trabalhador. Meu pai, inclusive, gostava muito dele. Daí eu comecei a criar expectativas na cabeça de que iria rolar alguma coisa entre eu e esse menino. Só que o tempo foi passando, meses foram se passando e nunca acontecia nada entre eu e ele. Na verdade, não havia nem chance de rolar nada entre eu e esse menino. E esse garoto, apesar dele morar na mesma rua aqui, ele sequer olhava para minha cara, a gente mal se falava, a gente não se encontrava em lugar nenhum, apesar da gente morar na mesma rua. E isso foi me deixando cada vez mais triste, entendeu? Aí, no final das contas, esse menino acabou arranjando outra pessoa. Ele teve até um filho com essa menina depois. Eu não sei como é que ele tá hoje. Eu não sei nem se ele mora aqui ainda.
Enfim, aí daí foi juntando tudo isso, né? Essas situações que eu tava passando, a tristeza que eu tava sentindo, meu problema psicológico, até que em agosto de 2008 eu acabei decidindo frequentar a igreja. Daí eu me lembro que um dia, né, em agosto de 2008, eu cheguei no meu pai, era domingo, aí eu falei pra ele que eu ia pra igreja, ele até achou estranho, né, porque até então eu não tava nem aí pra religião, mas beleza, eu fui. Eu me lembro que quando eu coloquei os pés naquela igreja pela primeira vez, que no caso era outra igreja, né, no qual meu pai, a minha irmã, meu cunhado tinham se firmado. Eu lembro que quando eu fui pela primeira vez, assim, de cara eu senti uma sensação boa. Eu me senti acolhida, eu senti conforto, como eu não sentia naquela outra igreja que eu frequentava na adolescência. Então eu posso dizer assim que nas primeiras vezes que eu fui nessa nova igreja, de certa forma eu senti paz, entendeu? E o mais engraçado é que sempre que eu ia para casa da minha irmã, né, ela costumava deixar rádio ligado em rádios evangélicas, estações evangélicas, entendeu? Ela também sempre colocava DVD na televisão de pregações evangélicas que sempre passavam, né, mensagens de superação, depoimentos de pessoas que se libertou de vícios, que se curou de doenças. Isso também foi um fator que colaborou para eu ter criado na cabeça a ideia de que se eu fosse para a igreja, a minha vida iria melhorar em todos os sentidos. Só que, infelizmente, a realidade não foi bem assim. Essa paz que eu senti na igreja no começo foi uma coisa que durou pouco tempo, entendeu? Então, falando aqui, né, de uma forma bem resumida, como eu falei nos vídeos anteriores, no começo eu gostei muito de frequentar essa nova igreja. A sensação que eu tinha ali era totalmente diferente da igreja que eu frequentava na adolescência, só porque eu era obrigada. Só que nessa nova igreja que eu passei a frequentar, já na faixa dos 20 anos, eu me senti assim, de certa forma, motivada, sabe? A sensação que eu tinha é que essa nova igreja tinha algo novo para me trazer, entendeu? Tanto é que eu fiquei nela durante 8 anos, então não foi à toa, né, que eu tive uma experiência nessa igreja. E assim, é daí que nos primeiros 3 anos que eu frequentei essa igreja, dos meus 22 anos até os meus 25, eu praticamente estava amando a igreja, entendeu? Apesar de eu assim, estar tendo as minhas primeiras decepções nela, né? O meu pai também, nessa época ali, estava já mais do que comprometido com a religião. Ele era obreiro da igreja, ele sempre acompanhava todos os eventos da igreja, tanto é que ele visitava também outras igrejas do mesmo ministério. Ele ia de carro, eu ia junto com ele, eu fazia questão de ir também. E eu tava amando tudo isso, sabe? Eu tava curtindo muito esse meu novo caminho na igreja. Tanto é que eu cheguei, assim, em uma certa fase da minha vida que eu tava assumindo um compromisso maior com a igreja. Quando eu tava já com os meus 25 anos, eu comecei a participar mais dos cultos, entendeu? Cantando hinos de louvor. Até subir o monte, eu tava indo com meu pai, com o pessoal da igreja. Porém, nesse meio tempo foi quando eu comecei a ter as minhas primeiras decepções na igreja, né? Porque, como eu havia dito antes, eu ia para a igreja assim na expectativa de que eu fosse encontrar um cara legal para eu me relacionar, para eu namorar, entendeu? Só que, na verdade, a realidade foi outra. Eu ia para a igreja, eu fiquei um bom tempo nela e nunca aparecia ninguém, nunca aparecia nenhum rapaz solteiro, um rapaz, sabe, que fosse um rapaz bacana para eu conhecer. E isso foi me deixando muito frustrada. Só que o real motivo para eu ter me afastado de fato da religião evangélica não foi nem esse, na verdade. O que fez com que eu me afastasse mesmo da igreja e da religião a ponto de não querer mais seguir a religião, na verdade, foram outros motivos e foram vários. Um dos principais fatores, assim, eu vou falar o primeiro fator, assim, que contribuiu para isso. Na verdade, o primeiro fator que contribuiu para eu me afastar da religião evangélica foram as atitudes extremamente radicais que a minha mãe teve comigo quando eu finalmente tive o meu primeiro relacionamento sério aos 26 anos de idade.
Eu não digo que esse foi o grande motivo para eu ter me afastado da igreja, mas com certeza foi um deles, entendeu? Até porque foi nessa época de fase conturbada que eu comecei mesmo a me afastar. Foi exatamente nessa época que eu fui perdendo o desejo de ficar firme no caminho da igreja, no caminho da religião, entendeu? Foi quando eu realmente me esfriei mesmo com a religião, entendeu? Só que, na verdade, não foi assim de uma hora para outra que eu me afastei da igreja a ponto de não querer mais ir. O meu processo de afastamento da igreja, de afastamento da religião, na verdade, foi um processo muito lento, foi um processo gradual. Na verdade, eu fui me afastando aos pouquinhos, entendeu? Até porque, como eu falei, foram vários motivos porque eu me afastei da religião, foram vários fatores que contribuíram para eu me afastar. Então, na verdade, esse meu processo de afastamento foi um processo lento. E o primeiro motivo, né, a primeira razão pelo qual eu me afastei da igreja, eu até já falei que foi a atitude da minha mãe quando eu tive o meu primeiro relacionamento sério, o meu primeiro namorado. A minha mãe, ela na verdade, ela nem era evangélica, ela nem estava frequentando a igreja nessa época. Porém, o restante da minha família era todos evangélicos, principalmente o meu pai, que até atuava como obreiro. Eu também, né, estava mais comprometida com a igreja, estava mais comprometida com a religião, tanto que a partir dos meus 25 anos foi quando eu comecei a participar dos cultos, entendeu? A frequentar mais os cultos, cantar na igreja. Eu ia para todos os cultos, eu nunca faltava. Eu até ia para o monte com meu pai, ia para a oração e tudo. Daí calhou que eu arranjei o meu primeiro namorado aos 26 anos, que foi muito tarde, que foi quando eu finalmente, né, dei o meu primeiro beijo, porque até então eu nunca tinha ficado com ninguém. E quando isso aconteceu, quando eu dei o meu primeiro beijo, eu fiquei muito feliz, sabe? E como isso aconteceu muito tarde, como eu esperei tanto tempo para isso acontecer, quando aconteceu, eu queria aproveitar esse momento tão novo da minha vida, só que eu queria aproveitar isso com liberdade, eu queria fazer tudo que eu tinha direito para curtir o momento com meu namorado. Só que a minha mãe, ela não pensava desse jeito, ela tinha outro pensamento. Tanto é que logo no início do meu relacionamento, antes de eu fazer um mês de namoro, nas primeiras semanas, né, na verdade, a minha mãe ela começou a me sufocar muito em prol do conservadorismo do meu pai e em prol do conservadorismo da religião, que estava influenciando totalmente a cabeça da minha família, até mesmo a cabeça da minha mãe, que nem evangélica era, entendeu? Ou seja, para ser mais clara aqui, né, para ser mais objetiva, para ir direto ao ponto. A minha mãe, ela não queria de jeito nenhum que eu perdesse a virgindade antes do casamento por causa do meu pai, que era evangélico e era o chefe da casa. Só que eu, na verdade, eu acho que foi até um erro meu, né? Mas enfim, eu acabei insistindo com a minha mãe que eu queria ter um relacionamento normal. Eu até tentei tomar liberdade, porque eu queria muito curtir o momento que eu tava tendo com meu namorado, que foi um momento, assim, muito novo da minha vida que eu tava passando. E foi aí que a minha mãe, ela começou a me sufocar mais e mais. Ela falava coisas assim, tipo, não fica de agarramento com o namorado, porque a carne é fraca e o espírito vacila. Ou ela falava também, assim você vai acabar tendo um filho e por aí vai. Entendeu? Então a minha mãe, ela começou a pegar muito no meu pé. Ó, só pra vocês terem uma ideia, só pra dar um exemplo de como a minha mãe me vigiava, de como a minha mãe me controlava. Eu acho que eu até falei em outro vídeo, mas eu vou falar aqui de novo, com mais detalhes. Sempre que o meu namorado vinha aqui em casa, ficava eu e ele sentados no sofá em um lado, né, da sala de estar. E do outro lado ficava a minha mãe deitada no outro sofá, que ficava bem na frente do sofá que eu ficava com o meu namorado. Aí, gente, sem sacanagem, a minha mãe o tempo todo era direto. Eu ficava vendo os olhos da minha mãe se mexendo na direção que tava eu e meu namorado. Ou seja, para ser mais exata, a minha mãe, ela demonstrou claramente que estava de olho em mim e no meu namorado, em mim principalmente, e ela não escondia isso de jeito nenhum, entendeu? Então, assim, a minha mãe, ela estava me vigiando descaradamente. Pra mim, isso foi horrível. Na verdade, é horrível, né? Você perceber, você se dar conta que tá sendo vigiada, que tá sendo controlada. Ninguém gosta de ser vigiado, né? Falar a verdade.
E o pior ainda é você saber que essa postura, né, que a minha mãe estava tendo era motivada pelo fato do meu pai ser evangélico, pelo fato de eu estar também em uma igreja evangélica. Aí na cabeça da minha mãe seria inaceitável, seria inadmissível eu perder a virgindade com meu namorado, ter relação sexual na igreja, estando em uma igreja evangélica, estando em um meio evangélico, ainda mais eu sendo filha, né, de um pai evangélico, que por sinal já deixava bem claro que não ia aceitar de jeito nenhum saber que a filha dele poderia perder a virgindade antes do casamento com o namorado, enfim. E esse acabou sendo um dos motivos, na verdade acabou sendo o primeiro motivo que me fez me afastar da igreja e me afastar da religião. Aliás, essa situação toda, né, de estar sendo controlada pela minha mãe, fez com que eu não só me afastasse da igreja, como também fez com que eu ficasse mais rebelde, mais revoltada, entendeu? Só para vocês terem uma ideia, a minha mãe também me proibia de sair com meu namorado, isso me deixou também muito revoltada, eu me tornei uma pessoa muito rebelde, tanto que por conta disso eu cheguei a maltratar o meu pai, entendeu? Que foi uma consequência dessa situação, eu estava me sentindo muito sufocada. Até que depois de um certo tempo, quando eu estava já com 9 meses, quase 9 meses de namoro, eu acabei tomando a decisão de perder a virgindade com meu namorado sem que os meus pais soubessem, sem que eles descobrissem. Eu não quero dar detalhes sobre isso, porque é uma coisa assim, muito pessoal minha, que eu não posso dar detalhes também para não acabar me comprometendo também. Mas assim, essa foi uma decisão que eu tomei por rebeldia. Não foi nem pelo calor do momento, foi mais por rebeldia do que pelo calor do momento, entendeu? Teve um dia que eu tava conversando com meu namorado por telefone de noite. Aí daí eu falei pra ele, né, que eu tava decidida já, que eu queria que ele tirasse a minha virgindade, entendeu? Então, assim, resumindo, eu tava muito revoltada. E o pior é que essa revolta que eu tava sentindo pelas proibições da minha mãe acabou afetando também o meu relacionamento, entendeu? Tanto que eu tive muitos conflitos, assim, com a minha mãe, não só com a minha mãe, como também tive muitos conflitos com meu namorado, que também era uma consequência dos conflitos que eu tava tendo com a minha mãe, entendeu? Então, tudo isso fez com que eu me afastasse da igreja, mas como eu tinha falado antes, o meu processo de afastamento da religião foi um processo muito lento, eu fui me afastando aos pouquinhos, entendeu? Foi uma coisa gradual mesmo. Até porque nessa época, né, mesmo nessa fase assim mais conturbada da minha vida, eu continuava indo para a igreja, eu ia para todos os cultos, eu nunca faltava, eu continuava cantando na igreja também. Só que no meu coração eu já estava me afastando, entendeu? Eu já não estava mais assim, tendo tanto prazer em estar na igreja. Eu passei a andar muito cabisbaixa na igreja durante os cultos. Eu ficava sentada no banco, eu me sentava, né, no banco e eu ficava sempre assim, de cabeça baixa, sem ânimo nenhum. Então, foi aos poucos que eu comecei a demonstrar essa falta de ânimo em estar na igreja, em assistir os cultos, entendeu? Para vocês terem uma ideia, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Eu me lembro que teve um dia que eu estava na igreja, né? Era a hora do culto. Aí o presbítero falou comigo, ele me avisou que ia ter escola dominical no domingo. Ele até falou que ia me dar uma revistinha para que eu acompanhasse, né? Só que eu não falei para ele em nenhum momento que eu tinha interesse em ir para a escola dominical. Só que na igreja evangélica é sempre assim. Os líderes, né, da igreja, eles, de certa forma, eles tentam te forçar a participar, entendeu? De outras coisas, sem ser o culto. Então, o presbítero da igreja, só porque eu estava congregando na igreja, ele achava que eu tinha que ir para a escola dominical, mesmo que eu não demonstrasse muito interesse de ir, entendeu? Daí ele veio falar comigo, né? Veio me avisar que ia ter escola dominical. Daí eu respondi para ele mostrando um certo desânimo. Eu falei assim: eu vou ver se eu pego essa revistinha, eu vou ver se eu vou na escola dominical. Aí ele ficou assim, tipo, que isso? Você vai ver ainda? Assim, como quem diz, né? Você tem que ir, você tem que estar lá, sabe? Então, na igreja é sempre assim, os líderes, né, pastores, presbíteros, eles tentam te forçar, sabe, a se comprometer mais com a igreja, a participar.
de outras atividades. Eles não querem nem saber se você tá afim ou não, entendeu? Eles tentam te forçar, barra te pressionar mesmo, para você ter um compromisso maior com a igreja. Eles fazem isso com todo mundo. Até a minha irmã, na época, ela começou a notar que eu tava me esfriando na igreja, que eu tava me esfriando com a religião. Ela até me criticou por conta disso. Ela falou que Deus ia cobrar de mim. Ela também tentou me convencer a ir para a escola dominical, a participar de outras atividades da igreja, mesmo se fosse contra a minha vontade, entendeu? E outro detalhe também dessa história é que eu ainda não era batizada na igreja evangélica. Apesar de eu já estar tendo um compromisso maior, né, de frequentar todos os cultos, até, sabe, de participar cantando hinos de louvor, eu não era batizada nas águas. Na verdade, eu nem queria me batizar, para falar a verdade. Eu definitivamente não tinha o menor interesse. Isso não fazia parte dos meus planos de jeito nenhum. Daí a minha irmã foi me criticar também por conta disso. Ela falou que eu tinha que aceitar Jesus de novo, porque eu estava me esfriando, que eu não tinha a menor vontade de me batizar, e não tinha mesmo. E outro fator que me fez me afastar da igreja e me afastar da religião, que eu vou contar em detalhes nos próximos vídeos, foram as atitudes do meu namorado. Por incrível que pareça, o meu namorado na época, de certa forma, ele também colaborou fortemente para que eu também me afastasse da religião, da igreja. Então, no próximo vídeo eu vou contar com mais detalhes como era esse relacionamento, como ele era comigo, quais foram os erros que ele cometeu comigo que contribuiu para que eu me afastasse da igreja. Então, gente, para o vídeo não ficar cansativo demais para vocês, eu sei que tá muito longo, que tá muito extenso, eu vou parar o vídeo aqui e nos próximos vídeos eu vou dar continuidade à minha história com religião, a essa fase conturbada com a minha mãe, com meu namorado, até chegar o momento em que eu realmente saí da igreja. Então, gente, é isso. Obrigada pela sua paciência de ter assistido esse vídeo. Também convido vocês a assistir outros vídeos também. Eu fiz até uma playlist contando a minha história com a religião. Então, gente, mais uma vez, muito obrigada. Beijos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!